Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Hoje, dia 19/6 de 2026. Sejam bem-vindos. Você está em mais um Morning Call aqui no canal. Então, vamos direto às notícias, começando pelo cenário macro. Ontem, os mercados internacionais tiveram uma sessão um tom misto ali, mas as bolsas americanas, que são as mais próximas nossas, acabou tendo uma boa evolução, o Ibovespa não acompanhou. Tá? Apesar da leitura mais cautelosa sobre a decisão do Fed, etc., as bolsas de Nova York avançaram com o suporte do setor de tecnologia, evidentemente, e também o recuo do rendimento dos treasuries nos Estados Unidos. O Nasdaq, então, subiu 1,91, o S&P 500 avançou 1,08 e o Dow Jones teve uma leve alta de 0,14%. Tá? Aqui, no cenário doméstico, a reação ao Copom e ao Fed foi mais intensa, bateu bastante no câmbio, na bolsa também. O dólar à vista chegou a registrar uma forte alta de 1,30% no dia de ontem, encerrou cotado aos 5,17, o real figurou entre as piores moedas de desempenho versus o dólar no dia de ontem. Tá? Ruídos com a comunicação, o ruído da comunicação ali do BC, né, do nosso BC, acabou piorando o ambiente por aqui. Ficou um negócio meio complicado e o Ibovespa acabou cedendo, teve uma leve queda de 0,10% aos 168.278 pontos. Tá? Ficou o dia inteiro para cima e para baixo, chegou a tocar lá nos 167 mil, mas enfim, incerteza sobre inflação e juros é o que está no radar de todos os investidores. Bom, no exterior, inclusive, né, o pano de fundo aí, no caso, geopolítico ainda continua relevante, embora Estados Unidos e Irã tenham assinado o memorando de entendimento com a previsão de cessar-fogo, etc. Há incertezas sobre essa nova fase de negociações, vou falar mais sobre isso do dia de hoje, mas tem coisas importantes envolvendo o programa nuclear iraniano, as sanções, ativos congelados, estreitos de Hormuz, a situação também do Líbano é muito particular, então segue o risco geopolítico nos mercados, tá? E até traz para o dia de hoje uma abertura um pouquinho mais negativa, assim por se dizer, principalmente nos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos hoje vai ficar fechado, hoje é feriado por lá, né? Bom, compartilhando aqui com vocês como que foi a bolsa ontem, chegou, né? A gente estava até entrando aqui próximo do terreno dos 170 mil, 169, mas perdeu força e acabou fechando com 168.217, as maiores altas e quedas estão na tela para vocês conferirem, tá? E voltando aqui para mim, então, vamos à abertura do dia de hoje, né? O Dow Jones Futuro opera em baixa, tá? À medida que o alvo inicial, então, ali do acordo entre Estados Unidos e Irã perde força diante dessas incertezas que eu já falei, e tem algumas questões importantes, porque o Irã disse ali, né, que adiou as negociações que deveriam começar a acontecer agora, nessa sexta-feira, por causa, o motivo é incerto, né, mas tem ali alguma coisa em relação a militares israelense e Hezbollah trocando tiros no Líbano, tá? Confronto à noite agora, enfim, né? E o Irã impôs um cessar-fogo no Líbano como condição de acordo preliminar com os Estados Unidos. Bom, os mercados à vista dos Estados Unidos permanecerão fechados hoje, feriado por lá, e o vice-presidente dos Estados Unidos, o DJ Vance, defendeu na quinta-feira, ontem no caso, que o acordo provisório assinado por Donald Trump, afirmando que o alívio econômico para Teherã, né, no caso o Irã, dependerá do cumprimento do acordo por parte do país. Isso para que eles liberem ali as sanções econômicas que são bastante pesadas contra o Irã, tá? E abre aspas para ele.
Os Estados Unidos não vão ceder um centavo sequer ao Irã, disse Vance no caso, né? Abre aspas novamente, a única maneira dos iranianos obterem esses recursos é se cumprirem integralmente os termos do acordo, fecha aspas. Então, é isso. Já o líder Ayatollah Mojtaba Khamenei, né, que substituiu o antigo, também descreveu o acordo como condicional, afirmando na quinta-feira que aprovou o memorando somente após receber as garantias que os direitos de Irã e da Frente de Resistência seriam protegidos. Enfim, impasses. Dow Jones Futuro, então, hoje só mercados futuros nos Estados Unidos, tá? Vai ter bem menos liquidez na Bolsa Brasileira, inclusive. Dow Jones Futuro 0,07, S&P Futuro 0,21 e Nasdaq Futuro 0,28, todos no terreno negativo. Mercados na Europa operam em alta nessa sessão, movimento de expectativa ali, antes da divulgação do índice de preços ao produtor da Alemanha, tá? E vendas do varejo do Reino Unido. Eu falei ontem sobre as taxas de juros, né? Lá no Reino Unido foram mantidas em 3,75 e na Suíça foram mantidas em 0%, tá? Então dentro da expectativa. Mercados então funcionando lá, estoque 600 0,17, Alemanha 0,55, Reino Unido 0,08, França 0,29 e Itália 0,80, todos no terreno positivo. Ásia e Pacífico, os mercados fecharam majoritariamente em baixa, só que não, teve ali alguém que fechou um pouquinho também para cima, enquanto os investidores avaliam a duração desse acordo, né? Mercados na China, Hong Kong e Taiwan estão fechados por conta de feriado. Então, o Japão 0,28 positivo, foi o destaque, a Índia 0,90 e a Austrália 0,92, ambas no negativo, tá? Preços do petróleo operam mistos após o cancelamento das negociações ali entre Estados Unidos e Irã, mas enfim, vamos ver como é que isso vai ficar. O petróleo Brent opera 0,25% de queda aos 79 dólares e 65 centavos o barril, tá? Passando aqui ainda para os dados para a gente já encerrar, Bitcoin então opera agora com mais 2,10 de queda aos 62.619 dólares a unidade. O dólar, né, segue se valorizando 5,16, 1,9% de alta nesse momento. O DXY 0,08 não deve ter uma variação muito grande no início de sessão. E o EWZ, a Bolsa do Brasil, representada por um ETF lá na Bolsa Americana, fechou ontem com 1,11% de queda, mas essa bolsa ela não vai funcionar o mercado à vista, né, no caso, então esses números não devem, assim por se dizer, sinalizar muito mais na nossa abertura, tá? Bom, é isso então, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sempre, né, pedindo aí o seu like, a sua inscrição. Deixa o seu comentário também aqui na caixa de comentários. O logo, eu apertei o botão errado aqui, eu tirei o logo, mas não tem problema. Também não vou colocar mais o pedidozinho, o logozinho da inscrição e etc. Hoje fica sem, tá bom? Forte abraço a todos, bom final de semana, bons negócios. Nos vemos aqui na segunda. Um abraço. Tchau.